Boa tarde a todos, tudo bem? Professora Clara Teles, mais uma vez com você aqui, juntinho para facilitar a tua vida, para trazer bizus bacanas e legais para tu escrever na tranquilidade, tá? Então é o seguinte, Clara, o que você trouxe pra gente hoje? Eu trouxe hoje pra gente conversar um pouco sobre fichamento e a sua importância, tá? Claro, eu conversei com um amigo e ele também me falou alguma coisa sobre isso, mas ele também relatou que seria completamente desprezível. Então, assim, eu não preciso fazer isso para poder escrever. Tá, você não precisa, certo? Mas como pessoa organizada que você deve fazer. Isso aqui é um conselho que eu tô te dando de todo o coração, tá? Então, Clara, tá, o que são esses fichamentos? Me explica aí, o que é um fichamento? Então, um fichamento vão ser o quê? Você vai unir, você vai juntar as informações que vão ser necessárias para o teu trabalho, tá certo? Então, ele é como se você abrisse uma gaveta e você fosse escolher a roupa que você vai usar. Ele é exatamente isso, tá? Então, o que que vai acontecer? Claro, o que eu guardo lá? O que eu deposito lá? Você vai pôr uma coisa chamada citações, certo? O que são citações, Clarinha? Lá na frente a gente vai adentrar com toda força nas citações. É uma das partes mais inusitadas, mais importantes. É um dos maiores desafios, vamos falar assim, né? É um dos maiores desafios para o acadêmico falar um pouco, escrever um pouco com exatidão as citações. Quando nós chegarmos nelas, então a gente adentra com toda a força. Então, são trechos de alguns livros, de algumas doutrinas, de alguns blogs, de alguns sites, de alguns artigos, de algumas dissertações, de alguns jornais, certo? Que você vai agregar no seu trabalho. Então, para que isso serve, Clarinha? Serve para dar garantia científica ao que tu tá escrevendo, porque não basta você pensar, não basta você desenvolver, você tem que fundamentar. Isso significa dizer o quê? Que você, esse objeto é isso aqui, conforme fulano, tá? Aí, pá, joga lá o que é que fulano está dizendo sobre o que seria aquilo, sobre um conceito, por exemplo. Mas aquilo ali, tem que ser, páreo, tem que ser semelhante, tem que estar dentro da mesma linguagem que a sua. Pra quê? Porque você está começando agora, meu amor. Normalmente é o teu primeiro artigo científico, tá? Então, por isso que você vai precisar de grandes nomes para poder reforçar a tua ideia, para que o teu trabalho tenha credibilidade, tenha fundamento, para que ele possa vir a ser aprovado, tá bom? Então, Clara, me diz uma coisa, o fichamento, você já disse que eu não sou obrigado. Não, você não é obrigado, mas você deve fazer, certo? Então, nele vão conter não somente as tuas citações, tá? Como obrigatoriamente vão ter que conter o quê? As referências. O que são as referências? É exatamente aquela partezinha lá no final que vai dizer de onde você pegou, certo? Então, quando a gente chegar também na parte das referências, eu vou ensinar bem direitinho, passo a passo, como você deve fazer suas referências, tá bom? Mas agora você vai fazer exatamente isso. Então, lá você vai, na parte superior, vai copiar e colar, seja através de print de tela, seja você copiando, realmente colando e jogando lá, seja utilizando o editor de textos, o Word. Eu faço assim, quando eu tô com muita pressa, eu peguei uma obra bacana, vamos supor, uma obra bacana interessante, tá em PDF, então eu vou lá e saio printando. Alguns PDFs nos permitem copiar, não é? Trabalhos de importância, trabalhos de peso, os PDFs são protegidos, a gente não consegue copiar, tá, gente? A gente não consegue, esses são os de maior credibilidade. Então, você sai ali copiando, certo? Então, copiando o que é Clarinha, exatamente aquela parte que eu tô querendo, certo? Não esquece de você pegar a referência. Por que eu tô te dando esse recado aqui? Porque
Porque o acadêmico que não se organiza, que senta, aí como diz o cearense, né? Planta o pau. Quando você ouviu isso? O cearense planta o pau. O que é plantar o pau? Plantar o pau é fazer desordenadamente, fazer tudo de uma vez, fazer rápido. Então, sentou, plantou o pau e escrever. Cuidado. Ah, Clarinha, depois eu faço as referências, eu sei onde está. Sabe não. Sabe não. Você depois vai me dizer, Clarinha, bem que tu disse. Não sabe não, tá? Então, o que vai acontecer? O que é o ideal? Que você vá juntando. Encontrei, opa, mas ainda não tá na hora de falar sobre isso aqui. Já junta, põe lá no teu fichamento, tá certo? Gustavo. Então, Gustavo, meu grande amigo, pessoa que eu respeito muito, a gente estava conversando sobre isso. Ele, Clarinha, depois eu chego junto também para falar sobre o Trello, exatamente, que também pode ser uma ferramenta de organização. Depois o Gustavo senta e conversa aqui com a gente. Vai ser uma experiência maravilhosa, porque ele domina demais. Gustavo é diva, é maravilhoso, uma mente super criativa. Então, observe aqui o que acontece. Simplesmente você vai fazer isso, pegar as partes do texto que são importantes para você, que fundamentam o que você está falando, tá? Não esquece também de fazer menção à referência, certo? Nome do autor. Por que, Clarinha? Nome do autor, título da obra, edição. Depois a gente vai citar tudo bem direitinho aqui, como vai fazer a nossa referência para ela ficar toda ok dentro das normas da ABNT, certo? Então, não esquece, você tem que fazer isso. Se você não fizer assim, você vai se desorganizar. E não tem essa história do, eu sei de onde é que eu tiro, não. Sabe por quê? Porque é o seguinte, tudo que você tiver citado no seu trabalho vai ter que estar lá nas referências. Se faltar uma, você vai perder ponto. Tá certo? Se faltar uma, você vai ser chamado a atenção. Imagina se faltar 2, 3, 4. Certo? Então, o que a gente faz? A gente, professor, quando vai analisar um trabalho, quando vai corrigir, a gente é muito cri-cri, certo? Então, a gente sai contando sim, a gente sai batendo sim para saber se a coisa tá toda organizada, toda direitinha, tá bom? Tem sistema que faz isso, mas o professor que é raiz, ele vai batendo um ao outro, bota a canetinha aqui do lado e vai riscando e risca o trabalho todinho, tá? Então, para que você não pise na bola com um detalhe que é um mimo, mas é de extrema importância, então toma cuidado com isso, dê valor ao fichamento, tá certo? Por quê? Porque isso aqui é fator de organização. Tudo que é organizado, você vai fazer com muito mais tranquilidade, você vai fazer com mais vontade e com rapidez. Você vai otimizar o teu tempo, certo? Clarinha, não quero encarar o fichamento. Não tô afim. Ok, eu te respeito, mas segue outro bizu aqui. À medida que você for escrevendo, imediatamente, não deixe para depois. Citou, imediatamente vai logo lá no final, na última página do teu trabalho e já vai alinhando as tuas referências. Porque você vai esquecer, meu amor, e eu não quero isso. Eu quero que você se dê bem, que você seja muito bem visto, que o seu trabalho, que o professor vire à noite, o teu avaliador vire à noite procurando erro e não encontre, tá certo? Então, essa daqui é a nossa orientação desse momento. Dá valor ao fichamento. Clarinha, tem hora para eu fazer ele? O que é o ideal? O ideal é que durante o curso, tá? Alguns meses antes do teu trabalho, você já comece a fazer. Só que a gente não é orientado para isso, cara. Ninguém ensinou isso aqui a gente, não, certo? Opa, Clarinha, já tô no meio do meu trabalho. Faça fichamento. Você sabe por quê? A gente não constrói o trabalho em uma semana. Essas mentiras, certo? Ai, TCC em uma semana, TCC em 15 dias. Não, isso daqui é para você tirar uma nota. É só para você passar, certo? Mas para você fazer um TCC bem feito, seja um artigo ou principalmente monografia, ó. Principalmente monografia. Então, seja artigo ou seja monografia, você vai ter que ter organização. E você só consegue fazer a coisa organizada sem perder as suas citações, porque tá sem referência, fazendo o fichamento. Ou no seguinte bizu. Escrevi, citou, vai imediatamente lá para o final, já manda a tua referência. Não deixa para depois, tá bom? Fica com Deus, fica muito bem, fica tranquilo.
Curta, compartilhe, indique. Isso aqui é importante, é bacana. A gente se alimenta de carinho, a gente se alimenta de xodó. E eu sou uma pessoa muito carente nesse sentido. Eu adoro cheiro, adoro beijo, adoro abraço, mas a gente não tá podendo ainda, né? Ainda não. Tô em casa me recuperando, tô de boa. E faz isso, certo? Apertou, tô com dúvida? Vai lá e comenta. Pode deixar, porque chega a notificação imediatamente eu respondo, tá bom? Fica bem, fica tranquilo. Qualquer coisa me dá um alôzinho aqui no canal. Tchau, tchau. Fica bem.